Olá, você é sintonizado no canal 11 da NET, aqui na TV Polo, acompanhando o Embaixada Brasil. O programa desta semana recebe Severino Heleno, o Sivuca, presidente do CADEC. Ele vai estar falando sobre o Dia Internacional do Combate às Drogas, que foi agora há pouco, dia 26 de junho, e também sobre o aniversário da entidade que ocorre na mesma data. O programa muito interessante, você não pode perder. Seja bem-vindo, Severino. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Thiago, pelo convite. Sempre voltar à TV Polo e hoje no programa Embaixada Brasil é um prazer enorme. E na semana, onde comemora aí do dia 19 ao dia 26 e terminamos a semana com um evento maravilhoso realizado pelo CADEC, junto à sociedade. Estiveram lá quase 300 pessoas. Trouxemos aí psicólogos, conselheiros, terapeutas em dependência química para interagir com a população que lá estiveram presentes. Quase 300 pessoas, porque está todo mundo, É um assunto hoje assustador, cada vez mais cresce, ainda mais aos nossos jovens, Muito obrigado, Severino. E do meu lado direito, ele, o homem que destrincha as notícias da cidade, Thiago Dantas, bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, Fernando? Parabéns mais uma vez. Papai da Ayla, acabou de ser papai, já nasceu. De casa, é isso aí. Muita saúde aí, graças a Deus, Bom, recebi o Severino aí, falar um pouco sobre o CADEC, um assunto que está super em pauta, Enfim, acho que vai ser um programa bem legal e o Severino tem toda a qualificação para falar com a gente sobre isso. Bem, você acompanhado aí na TV Polo, não saia, porque o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. Como já dissemos na abertura, iniciamos o Embaixada Brasil entrevistando Severino Heleno, o Sivuca, presidente do CADEC. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Severino, o que significa a sigla CADEC? Boa pergunta. O CADEC ele iniciou, quando foi feita a sua fundação, como o CADEC, Centro Ambulatorial à Dependência Química. É uma denominação totalmente da área da saúde, de 2001 até 2010. Houve uma mudança de denominação, não de razão social, e por uma questões aí de fazermos mais o apoio consolidado aos familiares, então a gente resolveu ficar 100% na assistência social. Então teve que mudar a denominação, chamamos aí uma assembleia para poder mudar, e aí passou a ser Centro de Apoio, Desenvolvimento e Qualificação para abranger todas as áreas. Então hoje nós somos 100% dentro da área da ciência social. Trabalhamos mais na questão de rompimento de vínculos, família, dar essa atenção básica. Qual o principal problema hoje que o dependente químico passa? Ele passa sozinho ou ele tem o apoio familiar via o CADEC? Isso é bem relativo, Geralmente um jovem ou um adulto ou um jovem que está iniciando nas drogas, no primeiro momento, quando ele chega no CADEC, ele não admite que essa dependência química está instalada nele, que a vida dele está totalmente ingovernável. Ou seja, quem sente constantemente essa mudança brusca de comportamento é familiares, Então, primeiramente, muitas das vezes, essa busca espontânea da família, que ela está doente, com a doença da dependência do seu ente querido, ela também adoeceu psicologicamente, ela não está legal, ela ganha uma depressão. Muitas das vezes ela também nega que ela está passando por esse problema. Você já tem um familiar que nega que tem um problema, Thiago? Imagina um dependente também que está negando essa existência. Então, a gente tem aí todo um trabalho para receber essa família, fazer uma escuta e apresentar para ela critérios e mostrar que faz parte, não é uma deficiência moral, e ela tem que ter aí um discernimento, trabalhar mais aí com a razão para tomar decisão, menos com a emoção, para aprender a lidar com o problema. O perfil das pessoas que vão lá pedir ajuda, tem um auxílio de vocês, como é que funciona? A pessoa está numa fase aguda, a pessoa, vamos dizer, tem uma classificação, a pessoa está numa fase média, está numa fase inicial, ou geralmente as pessoas chegam lá no CADEC quando estão numa situação muito grave? Olha, Thiago, a gente costuma dizer, quando chega no CADEC, já chega realmente na doença.
Então não é mais um usuário social ou um bebedor social. E muitas das vezes ele não está nem mais no uso abusivo, ele já saiu também do uso abusivo, de fato, para um tratamento, e aí requer mesmo todo o cuidado e tem que encaminhar para um tratamento de uma comunidade terapêutica para poder desintoxicar, porque o problema é agudo, é doença e é crônica. E essa doença da dependência, ela é progressiva. Então, se ela não for detida, estacionada, ela vai trazer problemas maiores, até fatal, ou alguma demência. A gente sabe, a gente sempre está falando para as pessoas, né? A dependência química, ela mata. É um problema de saúde pública muito séria, onde o Estado tem que, de fato, fazer um enfrentamento, né, de prevenção e chegar antes dessa dependência química, o primeiro uso, não ter o primeiro uso. É uma política, Tiago, transversal. Ela tem que ser discutida em todos os âmbitos, educacionais, sociais, saúde, cultura, a sociedade tem que participar. Cada vez mais é precoce até o uso de bebida alcoólica, que você abre a geladeira, a bebida alcoólica está do lado do leite e está do lado lá de uma água, tá? Cerveja dentro de casa. Como é que o governo, no caso, estou falando governo, mas não sei se seria o governo responsável, mas como é que faz para a gente tentar mudar esse tipo de hábito, esse tipo de coisa que acontece hoje em dia na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas? Cultura. É uma questão cultural, a longo prazo. Uhum. Falar sobre, conversar sobre, né? Otimizar mesmo campanhas, promover roda de conversa. O Cubatão tem aí a nossa porta de entrada, que é a saúde, que é o CAPS-AD. Ele é um centro, Severino, um centro de tratamento especializado que tem o dever de chamar a sociedade para debater o assunto. Certo. Entendeu? Apenas para simplificar aqui para os telespectadores, quando você fala de cultura, né, no Brasil tem uma certa glamorização em relação às bebidas alcoólicas, Sim. Cerveja, álcool, destilado. É algo aceitável. Principalmente cerveja, que vivemos num país tropical. Então o álcool é considerado a porta de entrada para o uso de outras drogas, né? Como fazer para mudar esse tipo de cultura que a população brasileira tem sobre o álcool? É um assunto bem complexo, né? Isso a gente vai debater. Você vê uma Copa do Mundo que teve no Brasil, ela só foi possível ter a Copa do Mundo no Brasil porque a FIFA, a organização maior, quem manda no futebol no mundo, fizeram o que aqui no Brasil? Onde era proibido tomar cerveja nos estádios. Exato. E a aí, cervejaria pagar álcool. Por que eles vieram? Porque naquele momento da Copa, liberou a venda de cerveja. Então, a comercialização, outros interesses, Luiz Fernando, é muito complicado. Ou, de fato, a gente vai discutir os malefícios que o álcool traz para as pessoas, porque o álcool é uma droga depressora, é uma droga lícita. Mas ninguém vê o álcool como droga. Por quê? Porque nem todo mundo, acho que o problema maior, discussão maior, Tiago, nem todo mundo vai desenvolver o alcoolismo. É isso que, a discussão é essa, não é todo mundo que bebe que vai se tornar um alcoólatra. Não é todo mundo que usa droga que vai se tornar dependente químico. Dependência química e alcoolismo, 15% vão se tornar alcoólatra ou dependente químico. 85% vão beber. Essa explicação do Severino está muito interessante, mas a nossa produção já nos avisou que falta 1 minuto para encerrar o primeiro bloco, mas antes de encerrar eu queria dar um recadinho. O Homem Elegante de Cubatão, ele tem a sua vitrine certa, é no Empório Lisboa. Lá você encontra camisas, blazers, ternos, gravatas, para andar na maior elegância em todas as vendas de Cubatão, né? Na 9 de abril, na Rebordem, enfim. Bem, já voltamos para o segundo bloco do Embaixada Brasil. Não saia daí. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. E voltamos para dar início ao segundo bloco da Embaixada Brasil. Como já dissemos, recebemos Severino Heleno, o Sivuca, presidente do CADEC. Bem, Severino, como havíamos perguntado no primeiro bloco, mas o tempo não permitiu, continue aquela sua explanação sobre a bebida alcoólica. Então, nós precisamos informar a sociedade como um todo, né? Trabalhar a prevenção. O CADEC ele não pode ficar preocupado nessa questão do enfrentamento
do crack ou de outras drogas, né? A gente precisamos trazer para a nossa sociedade, para dentro de casa, uma discussão da droga lícita, que é a porta de entrada para as outras drogas. Hoje é muito comum um jovem de 10, 12 anos, já precocemente, aparecer no CADEC e comparecer com problema alcoólico. Como é que pode uma criança de 10 anos estar bebendo? 10 anos de idade? 10 anos de idade, 12 anos de idade. Por quê? Porque tem um churrasco na sua casa, porque talvez esse pai, dentro de uma cultura, né, por ele beber e sempre trabalhou e não teve e não desenvolveu essa dependência do alcoolismo, achar que todo organismo vai ser igual. A dificuldade maior, o que não dá para ver, é que existe uma predisposição para desenvolver a dependência do alcoolismo e a dependência química. Esse é o problema maior. Como é identificada essa predisposição? Essa predisposição, são vários fatores, ela é multifatoriais. A pessoa nasce predisposto e aí tem os fatores de risco. Nem todo mundo vai desenvolver diabetes, nem todo mundo vai desenvolver câncer ou outras doenças. E nem todo mundo vai desenvolver a dependência no alcoolismo. Então essas pessoas são predispostas a desenvolver e depois vem a compulsão. A dependência, a gente podemos aí equiparar a uma diabetes, né? É uma doença progressiva, ela pode ser detida se a pessoa tiver a consciência. Mas ela só vai saber quando o pico sanguíneo dela, a partir do momento do exame, atesta lá o médico, olha, tua glicemia, a tua glicose, teu açúcar está lá em cima. O normal de um diabetes é 90, 89, 80. Você pega uma pessoa 300, 500, está lá em cima, ela descobre que nesse momento ela tem o quê? Problema de diabetes. É a mesma coisa da dependência química. Quando é que vai saber que vai desenvolver uma dependência química com o alcoolismo? Quando vier o primeiro uso. Essa pessoa nasce predisposta, com o primeiro uso precoce, com 12, 13 ou com 10 anos, o organismo já estava esperando isso desde que ela nasceu. Aí vem os fatores de risco para ajudar mais. Hereditariedade é um fator de risco? Também, porque pais, né, filho de pais usuários de droga, a possibilidade desse filho também usar droga pode acontecer. Thiago Dantas? Ou não. Ainda a respeito das pessoas que procuram o CADEC, a gente falou agora há pouco do álcool. No caso, as pessoas que procuram o CADEC com problemas, geralmente que tipo de droga essa pessoa utiliza? Na sua maioria, é o álcool? É a cocaína? É o crack? Ou diversificado? Tiago, a gente... Tão diversificado que realmente não dá para qualificar. Do usuário cruzado, né? Usuário cruzado. Hoje não tem mais uma pessoa que só bebe o álcool. Antigamente, o alcoólatra nato. 40 anos atrás, 30 anos atrás, você olha, o cara só bebe. Certo. Hoje não. Hoje você vê um jovem que está no uso da cocaína ou que está no uso do crack, ele bebe. É um conjunto de... Sabe, é a pessoa querer sentir todo o barato, sentir todo o elo, e ele começa pelo álcool, ele vai para o cigarro, ele vai para a maconha, ele vai para a cocaína. É muito difícil ele ir direto na cocaína. Mas a porta de entrada geralmente é o álcool. Eu não tenho dúvida que é o álcool. Eu não tenho dúvida. Severino, outra coisa que a gente gostaria de que você respondesse devido à sua vasta experiência. Existem outros tipos de vício? Dizem que existem pessoas viciadas em Coca-Cola, dizem que existem pessoas viciadas em comer demasiadamente. Isso também se caracteriza como vícios? Como dependência. Né? Dependência. E essa pessoa, se ela for compulsiva, né, muitas das vezes envolver aí comer demais, não conseguir parar, e essa pessoa também ganha uma depressão, essa pessoa vai ganhar outros sintomas e não consegue parar de comer, ela está com problema de compulsão. Isso é uma doença, tem que ser tratada. Né? Pessoas que comem demasiadamente chocolates, ou tomam café demais, tornar-se uma compulsão, isso tem que ser tratado. Agora, é claro que a gente está falando de substância química e psicoativo, a droga, o álcool, a cocaína, a maconha, a compulsão, ela vai além, né, da compulsão. Toda droga que vai ser introduzida no teu organismo vivo,
ela vai correr tua corrente sanguínea A droga, e vai para o sistema nervoso central. A droga química, ela é uma compulsão, mas além disso. Ela é compulsão, mas ela é além disso. Ela vai causar transtorno mental, né? Transtorno mental, transtorno social. Porque ela acaba interferindo, né? Ela vai modificar os teus prazeres, ela vai modificar o teu comportamento. Ela age no humor, Severino? Com certeza. Ela modifica as sensações de prazer, ela altera o humor e ela muda o comportamento. O álcool, ele tem todo esse poder. O cigarro, né, uma pessoa que é fumante, se ele parar de fumar hoje, ele pode ter uma síndrome de abstinência, que é dor física, né, ou dor emocional. Então ele vai passar por esse problema de irritabilidade. Agora as outras drogas, com certeza, alteram o humor. Todas elas alteram o humor, alteram o comportamento. Eu posso estar falando besteira, mas já ouvi dizer que a pessoa que é tímida bebe, fica alegre. Ou ao contrário. Serve isso como exemplo ou não? Serve como exemplo, sim. Mas você pode reparar, a pessoa que bebe, que ela é tímida, ou a pessoa que quer ter uma coragem, ter alguma iniciativa que ela não consegue ter sóbria, quando ela bebe, o primeiro impacto parece que desinibe. Esse é o primeiro impacto. Mas pode reparar, passando um tempo maior, o que vai predominar não é aquela pessoa desinibida, contente e feliz. É uma pessoa retraída, vai predominar a depressão. O álcool é uma droga O efeito pós-uso, né? Álcool é uma droga depressora. Então o álcool ele deprime, ele diminui o reflexo, ela deixa a pessoa triste. Essa pessoa vai acabar no final sozinha, brigando, chorando, arrumando confusão, né? E aquele primeiro momento que era só para desinibir, já foi. Porque o que vai predominar é a classificação dela, é o que vai acontecer no cérebro dela. Vai diminuir a atividade mental dela. No caso da cocaína, também posso estar falando besteira, mas a cocaína, é verdade que ela acelera, alegra a pessoa ou não? Tu viu a diferença? Uma diminui a atividade mental, que é o álcool, e a outra aumenta a atividade mental, que é a cocaína. Então certo. A cocaína é uma droga estimulante. Por isso que ela acelera. Mas ela não pode reverter, por exemplo, a pessoa que é tímida e voltar aquela timidez tão forte que se torna uma depressão ou não? É que na verdade essas pessoas bebem, usam a cocaína, mistura tudo, e para uma e para outra, quando termina o efeito, todas elas vão ganhar o quê? Vão se deprimir. Certo. Aí a pessoa fala, meu filho está deprimido, isso é depressão, isso é falta de emprego. Não, muitas das vezes não é. É todo esse uso de drogas e de álcool contínuo, faz com que essa pessoa, quando ela não sente mais efeito, ela não consegue viver a realidade da vida, ela não consegue agir, porque ela está acostumada a viver motivado ao uso da droga. Entendi. E quando ela não tem a droga, ela vai ficar depressiva. Só um minutinho, Severino, a nossa produção acabou de avisar que estamos chegando no final do segundo bloco, mas não saiu daí, o Severino está dando aqui uma bela explicação sobre o que acontece no organismo a quem usa drogas. Embaixada Brasil é aqui, é na TV Polo. Voltamos para o terceiro, infelizmente, último bloco do Embaixada Brasil. E antes de continuar a entrevista com o Severino, o Sivuca do Cadec, eu queria deixar um recado para você. Você, homem que quer andar elegante, sempre com um cabelinho bem cortado e arrumado, tem que ir aonde, Thiago? O Salão do Chico, é claro. O Salão do Chico fica ali, antiga Travessa Canadá, hoje rua Orlando Curti, esquina com a Avenida Pedro José Cardoso. Lá o Chico e sua família, com atendimento familiar, filhos, sobrinhos, vão dar aquele Chico belo Dias. Grau, como fizeram aqui no cabelo do Tiago Dantas. Salão do Chico Dias. E voltando aqui, Severino, eu gostaria de saber de você, que teve um trabalho bem atuante,
né? Você tinha um projeto aqui que o CADEC ele tinha tomado conta por um tempo da abordagem social do município. Para quem não sabe, a abordagem social é aquele trabalho de você pegar os moradores de rua, tentar tratá-los, identificá-los, de onde veio e, se possível, até encaminhar para as suas respectivas cidades, né, Severino? Hoje, você sabe se a prefeitura tem esse contrato, que tinha no tempo que o CADEC administrava, e se não tem, quem está fazendo isso e qual o comparativo que você fará, né, caso esse trabalho não esteja mais ocorrendo na época que você fazia isso, caso não tenha esse trabalho hoje? Então, Luiz Fernando, é importante frisar, né, o CADEC ele conseguiu efetuar esse trabalho, é um serviço especializado, né, e a gente estava e criamos uma equipe, e a prefeitura contratou o serviço na época, em 2014, 2015, 2016, onde um serviço especializado de abordagem para criança, adolescente, homens e mulheres adultos em situação de rua. Não é todo mundo que está na rua que é morador de rua. Primeiro momento, para nós, em situação de rua. Sabe por quê, Thiago e Luiz Fernando? Tem pessoas que fazem do logadouro público ou uma marquise da rua para fazer várias coisas para ficar com aquelas pessoas. Muitas delas têm comprometimento com o uso de drogas, mas à noite elas retornam para suas casas. Então, nas abordagens que nós efetuávamos, a gente sempre sentia que tinha pessoas que voltavam para suas casas. Outras eram andarilhas e outras, de fato, saíram das suas casas devido ao uso de droga. Era um trabalho muito importante, né? Até 2016, foi um número considerável produtivo. A cidade conseguiu mapear todos os lugares que tinha, aonde tinha, o CADEC chegava. A gente tinha uma preocupação de não ter, até hoje não tem, né? Cubatão ainda é uma cidade diferente das outras. A gente não vê pessoas no semáforo, você não vê crianças fazendo malabares, você não vê adultos. E quando tem a entidade CADEC, esse serviço, junto com o carro, e os abordadores sociais chegavam e faziam o remanejamento e convidavam essas pessoas a levar para o serviço, porque isso é um trabalho e é uma área do SEMA, da Secretaria de Ação Social, através do equipamento Centro Pop. Severino, você chegou num tema muito importante quando você falou dos SEMAs e do Centro Pop, né? Não sei se o Thiago vai concordar comigo, mas ultimamente eu tenho visto muitos moradores de rua em Cubatão e alguns até em situação psicológica bem abalada, né? Ultimamente, tinha um caso de uma menina que andava seminua ali na região, na Martins Fontes, próximo à Estação das Artes. Também presenciamos um homem sobre domínio de drogas que parou uma lotação, entrou, tirou o motorista e sentou no volante e ficou se debatendo. Até alguns lugares, como região da Vila dos Pescadores, próximo dos viadutos ali do Jardim Casqueiro. E nós vimos, e tanto a abordagem dessa menina foi feita pelo próprio secretário de Assistência Social, que é o Sebastião Ribeiro, o Zumbi. Eu achei até louvável a atitude dele de ir até o local, mas eu acredito que o secretário não deva fazer isso. O secretário deve estar planejando como fazer essa política e designar ordens, né? O que você acha do atual momento da Secretaria de Assistência Social nessa administração do prefeito Ademário? Eu acredito não só na administração do Ademário, como na administração anterior. A gente vê muita falta de recursos humanos. A Secretaria Social ela está numa herança de não ter, a maioria dos funcionários do Serviço Social, perto de 30 aposentaram, e não tem esse assistente social, não tem um técnico social. Então, o governo Ademário, ele adentra na cidade de Cubatão de 2017 para cá, com essa defasagem de funcionários. O secretário Zumbi agora, junto com o Conselho Municipal de Assistência, foi aberto um processo licitatório. Então acredito eu, que dentro de 3 meses vai sanar todos os problemas, porque vai contratar um serviço especializado. Claro, tem outras prioridades, e essa prioridade deve estar na frente de todas, porque uma pessoa sem dignidade, uma pessoa na rua, ela é totalmente prioridade. Ela precisa desse serviço, ela precisa dessa abordagem, ela precisa de equipamento funcionando. Mas o secretário da Assistência Social, o Zumbi, ele tem que reordenar esse serviço. E ele está fazendo. É que as pessoas acham que não está acontecendo. Não quero nem defender o secretário social, não vou ganhar nada com isso. Mas deu para entender a deficiência de recursos humanos.
E a máquina, ela também não trabalha da maneira que você gostaria. Você vai abrir um processo licitatório, 60 dias. Aí vai participar, mais 90 dias. Aí tem aquelas pessoas que acham que foram prejudicadas, vêm com recurso. Então, assim, vai acontecer a contratação, vai chamar agora o edital. Mais ou menos o que aconteceu com o CADEC no governo do PT lá em 2014. Com certeza. O que aconteceu em 2014, quando nós participamos de um processo, vai acontecer agora no ano de 2000. E o CADEC já se coloca à disposição para participar do certame? Olha, eu não sei se o CADEC, nesse momento, vai participar. A gente está com um olhar muito de atenção básica, né? A gente quer fazer mais prevenção, trabalhar com a prevenção, mas também, quando acontecer do edital, de fato, ser publicado, nós vamos estudar todas as possibilidades, assim como todas as outras entidades que tem na Baixada ou em São Paulo queira e tenha experiência, expertise para fazer, pode vir participar, porque qualquer serviço especializado de qualquer ONG, ela tem essa participação garantida por lei, né? Perfeito. Vou fazer uma perguntinha. O CADEC está fazendo 18 anos, eu queria saber quantas pessoas vocês já ajudaram nesse tempo todo. Aproximadamente 5.000 famílias. 5.000 famílias. Isso é números exatos, está lá nos nossos cadastros, quase 5.000 famílias. Foi necessário procurar o CADEC, procuras espontâneas. Então, de 5.000 famílias, aconteceu 2.100 internações, também foi necessário. Mas eu queria colocar para todos que estão nos ouvindo, a internação, ela não é o primeiro plano. Ela não tem que vir em primeiro lugar. A internação é quando o ambulatório, a prevenção, o atendimento com o psicólogo, esse serviço falhou. Certo. Então, precisa investir na prevenção primária e depois investir na prevenção secundária, para depois se pensar na internação. Nós não podemos pensar que uma pessoa que está com problema com droga e está com dependência química é internação. Esse é o primeiro pedido que um pai e uma mãe pedem. Entendi. Muitas das vezes não é. Bem, Severino, infelizmente o tempo é curto, estamos chegando ao final de mais um Embaixada Brasil, mas eu gostaria que você olhasse ali para aquela câmera e deixasse as suas considerações finais. Muito obrigado, Thiago, obrigado, Luiz Fernando, né? Voltar na TV Polo, nesse programa da Embaixada Brasil, é um prazer e poder aproveitar que vocês têm esse público, que eu sou um que também do lado de lá estava assistindo um tempo desse, e falar para toda a sociedade, a entidade CADEC, como outras entidades, passa por problemas, né? Então, se tiver alguém em casa, estiver nos ouvindo, um empresário ou um familiar, a sociedade como um todo que conhece esse trabalho importante e quiser nos ajudar, né, é só ligar, nos contactar no telefone 3372-6746 ou no 3372-6748. A gente tem a página do CADEC, né? O nosso Facebook, tem a página da entidade. E eu queria também aproveitar e agradecer todos os integrantes, toda a equipe da entidade CADEC e falar para a família que existe aí um remédio. A família é o melhor remédio para trabalhar na dependência química com amor e não desistir do seu ente querido. Tchau. Obrigado. Bacana, baita uma história, um cara que ajuda realmente a sociedade aqui de Cubatão. Parabéns, Severino. Parabéns ao CADEC aí, até pelos seus 18 anos de serviço muito legal. E na companhia do Severino e do Thiago e com o apoio dos nossos patrocinadores, encerramos o Embaixada Brasil de hoje. Desejo a vocês uma boa noite e até a próxima.